Você já abriu a sua Bíblia lá em João no capítulo 5. O tema dessa mensagem de hoje é: você está unido à vida de Jesus Cristo? Vou repetir o tema. Você está unido à vida de Jesus Cristo? João capítulo 5, do 19 em diante. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A igreja toda pode fazer essa leitura do versículo 24, todo mundo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua palavra. Queridos e queridas, já disseram que uma das piores torturas que o ser humano inventou foi quando um soldado era capturado numa guerra. Eles colocavam um corpo de um cadáver amarrado ao lado do soldado capturado. Um cadáver ao lado do soldado. E as propriedades de decomposição, de morte daquele cadáver iam contaminando aquele soldado que estava vivo. E aquela influência, ela passava do cadáver para aquele que estava com vida, e não do que estava com vida para o cadáver. Apesar de não ser das melhores imagens para se começar um sermão, essa imagem nos leva a refletir sobre assuntos muito importantes sobre a nossa vida, porque o que o Senhor está falando nesse tema é um assunto de vida e morte. É muito importante essa avaliação. Quando a gente lembra dessa introdução que eu fiz aqui, dessa imagem mental que a gente começa a fazer, lembrando desse tipo de ilustração, eu posso trazer ela como uma boa aplicação para aquilo que o Senhor Jesus queria apresentar. E a gente vai falar hoje sobre vida, graças a Deus, nessa noite. O contexto dessa passagem: quando o evangelista João escreveu, lembre-se que já era um tempo bem avançado. Esse é o último evangelho a ser escrito, acredita-se que por volta do ano 90. João é um dos maiores escritores do Novo Testamento. Ele, além de escrever as suas cartas, ele também escreve o ditado de Cristo no livro de Apocalipse, né? Porque o livro de Apocalipse, na verdade, é um livro escrito por Jesus que escreveu, né? Então, assim, João foi quem escreve isso que você está vendo, coloca aí. Então, João foi esse que relatou.
Mas aí ele já está no ano 90, em 41, Tiago já foi sentenciado à morte. No ano de 68, se não me falha a memória, Paulo e Pedro já tinham também tombado, dado a vida em favor do Evangelho. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Então esse homem chega no auge da sua experiência, ele vem a escrever Apocalipse já no final da década de 90 do primeiro século, com muita chance de ser até um homem amargurado, de ter sofrido as perseguições que sofreu, de ver aparentemente o Império Romano crescendo, de poder imaginar que, de repente, se eles imaginaram de maneira enganada um paraíso na terra, eles estavam vendo, era o poder imperial crescendo, subjugando e perseguindo a igreja, e seus amigos já tinham sido alvo de martírio. Mas eu não vejo no evangelista João este homem amargurado. Eu vejo este homem revelando uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vai além dos sofrimentos da época, além das lutas que eles viviam, além das dores que eles estavam vivendo. Eu acho que se assemelha a um contexto dos nossos dias. Nós estamos no meio de crise política, crise econômica, crise financeira. Eu e você, como cristãos, a gente ouve a mensagem do Evangelho e fica se perguntando assim, meu Deus, será que não vai mudar as coisas ao redor? E somos tentados, certamente como ele foi tentado também, a imaginar de que, de repente, o mal vai vencer o bem, ou que será que essa vida abundante a gente não vai conseguir vivenciar? Mas se eu fosse ceder o meu microfone para várias pessoas, mesmo no meio de todas essas dificuldades que nós estamos vivendo, esse microfone seria usado para falar assim, é verdade que há muito sofrimento ao nosso redor, mas eu posso dizer que nós temos sido sustentados por Deus, o poder de Deus opera na nossa vida. Hoje, para mim, é um dia que tem um duplo sabor. O primeiro é porque eu fico feliz em estar com as minhas filhas. Hoje é dia dos pais, fui tão homenageado, né? Ganhei calorias, né? Fiquei mais bonito também, os presentes também, né? A comidinha que fizeram para mim, que eu ganhei. Então, assim, é um dia especial, louvo a Deus pela vida das minhas filhas. Mas é o primeiro ano que eu passo sem a presença do meu pai. Meu pai veio falecer no ano passado. Mas ontem eu estava achando assim que eu ia ter um dia muito difícil. Vocês olham assim para uma pessoa com 49 anos rodados na igreja, vocês acham que a gente ganhou asa e que a gente não sofre nada, né? A gente sofre, gente. Nós somos iguaizinhos a vocês. O papel da gente é um papel diferente que o Senhor quis que a gente fizesse, mas nós somos iguais a vocês. E ontem eu estava muito na minha assim. Mas eu vou dizer algo para você que eu quero trazer um testemunho. Eu sinto a presença do Espírito Santo consolando a minha vida. E eu queria deixar essa palavra aqui com vocês. Bem, quando a gente fala nesse texto, temos que lembrar duas experiências que aconteceram antes dessa leitura que eu fiz. A primeira, o Senhor cura aquele paralítico do tanque de Betesda. Era aquele que esperava que, segundo a mitologia da época, um anjo tocasse a água e ele fosse lá e fosse colocado, porque o primeiro que tivesse um encontro com aquela água seria curado. Mas como ele tinha dificuldades em função das necessidades especiais dele, como um paraplégico, ele não conseguia chegar naquele lugar. E outro chegava lá e o Senhor passa naquele momento, vê aquele homem e o homem fala assim, eu quero ser curado. Jesus não pega ele e coloca ele no tanque de Betesda. Jesus fala para ele, vamos ler aqui o que o Senhor Jesus falou? Volta um pouquinho no versículo 5. Vamos lá, vê comigo aí. Ele diz assim, a partir do versículo 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.
Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, e aí eu quero falar o segundo motivo. Se antes tem o evento da cura do paraplégico, agora nós estamos vendo um problema com as autoridades. Eles criticam Jesus e o paralítico porque estavam, ao invés de descansar, Jesus estava fazendo cura e o paralítico teve que pegar sua maca. E eles foram repreendidos pelas autoridades, porque era sábado e, segundo a lei religiosa do tempo deles, eles não poderiam fazer nada. E aí acontece isso, né? Então, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Tá bom por aqui. É importante, porque daqui a pouco a gente volta a ver uma conexão com o texto que a gente leu no início da mensagem. Então, temos duas coisas colocadas: a cura do paralítico e o problema do sábado, da lei colocada no sábado, questionam Cristo acerca disso. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você está unido à vida de Jesus Cristo? Você está unido a essa vida? Ou você anda paralelo a isso? Ou você só ouviu um dia falar? Ou isso é um conceito na sua vida? Ou isso é apenas uma ideia religiosa, distante, fria? Ou então, de repente, um parágrafo de algum livro, ou uma música que você cantava, ou um hábito religioso, como qualquer um dos nossos hábitos religiosos de tantos séculos no Brasil? O que eu estou perguntando é, de fato, se você está unido à vida de Jesus Cristo. Porque é essa sentença que eu e você precisamos avaliar aqui nesta noite. No versículo 19 ao 20, quando a gente leu aqui, ele estava falando o tempo todo que ele estava unido ao Pai, que ele era submisso ao Pai, que a vontade dele era igual à do Pai, tudo que o Pai pedia, ele fazia. E aí revela, meus irmãos, que em primeiro lugar, quando a gente fala sobre essa questão do fato de Jesus ser esse ao qual nós precisamos estar unidos, a primeira coisa que a gente tem que hoje pensar é que Jesus Cristo está totalmente unido ao Pai. Daí a importância da pessoa de Jesus Cristo, daí a importância de quem é Jesus. Ele é tão unido, que a gente não consegue separar ele de Deus. São duas pessoas distintas. Mas a nossa definição pobre e ao mesmo tempo tão difícil de expressar, que é o mistério da Santíssima Trindade, é para dizer que eles têm uma união funcional, eles têm uma união de propósito, eles têm uma união de afazeres, eles têm uma união incrível que a gente, quando olha, não consegue separar eles. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus respondeu aos seus discípulos assim. Então, Jesus não é um personagem histórico, simplesmente, apesar que ele é um personagem histórico, mas nós não podemos olhar ele só dessa maneira. Ele não é apenas uma pessoa boa que reuniu vários ditos bonitos e ele colocou na sociedade, semeou a sociedade com várias frases lindas. A gente não pode ver ele apenas dessa maneira. Como a gente não pode ver ele, apesar dele ser um maravilhoso exemplo, e tomara que eu e você e toda a sociedade venhamos a nos comportar como Jesus, mas ele também não pode ser visto apenas como um bom exemplo. Ele precisa ser visto como o Deus que veio ao mundo, veio encarnado e veio vivenciar a vontade da salvação de Deus para os homens. Então ele é que nos reconcilia, e como tudo com ele é uma unidade, o que ele está querendo fazer quando ele vem a esse mundo? Unir a mim e a você com o Pai, porque o Pai não é um separador por essência, o Pai é uma comunidade totalmente agregada, Pai, Filho e Espírito Santo, que poderiam viver assim o resto da vida, mas criaram toda uma comunidade celestial e uma comunidade na terra. E aí, agora ele quer trazer essa comunidade para sermos um só.
Esse conceito da unidade é lindo, é maravilhoso, esse conceito dessa união, que o Senhor veio para refazer isso. Então, Ele é aquele que está nos unindo ao Deus eterno. Ele é o Salvador dos homens, Ele é o mediador, Ele deu sua vida para proporcionar essa possibilidade, porque na queda original estávamos separados de Deus, mas aí Ele vem para nos dar a vida eterna. Ele é a ligação com Deus, Ele é a religação espiritual. É assim que nós temos que ver Jesus Cristo, é assim que Ele fez uma defesa acerca dele. E quando chegam para Ele e falam assim, olha, você está curando no sábado, você não poderia fazer isso, quem é você para fazer isso? A pergunta é essa, que autoridade você faz isso? Aí Ele responde dessa maneira, olha, vocês, inclusive essa palavra está no texto, né? Eu sei que é impressionante, vocês vão se maravilhar com isso, mas Ele está falando, eu faço tudo que o Pai manda eu fazer. Então, do que eu estou fazendo, a minha autoridade vem dessa maneira. Então, eu convido você a se unir a Cristo. Eu convido você a entregar a sua vida a Cristo, porque se você fizer isso, você está sendo reconciliado com o Pai. Que experiência maravilhosa! Você consegue perceber a importância de Jesus Cristo na história da humanidade, na vida espiritual sua e dos seus? Segundo lugar, já que o assunto aqui é estarmos unidos à vida de Cristo, Jesus está unido ao poder da vida abundante e da vida eterna. Veja só, eu falei que Ele estava unido a Deus, mas vamos parar para refletir. Tenta colocar aí versículo 21 e 24 para a gente ler. Vamos acompanhar essa leitura, versículo 21 e 24 que a gente está lendo aqui agora. Ele não está falando que a vida dele é ligada, ele está falando de que essa vida está sendo compartilhada. Acompanha comigo. Vamos ler? 21 a 24. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, quer dizer, essa vida agora está sendo compartilhada. Não ficou só na comunidade celestial, não ficou só em Deus, não fica só em Cristo e o Pai. Ele está justamente dando a quem mais precisa. Então, quem mais precisa é quem está morto. E Ele dá a vida a quem está morto. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, porque honram o Pai, do modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Mais um versículo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da onde, gente? Da morte para a vida. Meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Nós estávamos mortos na condenação da queda original. Pode parecer injusto na nossa cabeça, mas é um fato. Quando a humanidade lá no passado caiu, colocou esse problema espiritual que contaminou todas as gerações, por isso toda a humanidade caiu. Por mais perfeito e justo que você possa andar sobre a face da terra, você vai carecer para a vida eterna, para a salvação sua, de um Salvador que é Jesus Cristo. E aí ele fala isso, olha, Jesus deu a vida para que isso fosse possível, para que a morte não fosse a consequência, a morte eterna não fosse a consequência da queda agora mais para a sua vida. Eu estou em Deus, eu tenho vida, eu dou 2 tipos de vida para vocês. Olha que coisa incrível, maravilhosa, abençoadora. Eu fico animado até quando eu falo isso, porque eu sei que isso é um segredo da nossa existência. De tudo que a gente fala que é tão importante, talvez eu esteja falando da coisa mais importante da vida. É onde começa a vida espiritual e onde termina a nossa vida espiritual. Porque o Senhor está falando o seguinte, olha, se você ouvir e crer, ouvir no sentido, olha, eu escutei, eu recebi. Crer é aquele assim, eu dou anuência a isso, eu creio no meu coração, eu aceito, eu recebo. Isso é tão transformador que nós sabemos que as pessoas se comportam mediante aquilo que elas creem. A fé é algo maravilhoso porque você deixa de fazer coisas e faz coisas em vários aspectos na sua vida, segundo o que você crê ou não. É assim ou não é? É assim.
Eu creio que eu tenho que fazer isso, eu vou. Olha, isso eu não concordo, não creio, eu não entendo, eu não aceito isso que você está falando. Por isso, não é uma mágica. Não é, o poder através dessa decisão já foi colocado para a raça humana. A partir do momento em que eu ouço, a partir do momento que eu passo a crer, aí agora eu vou me comportar dessa maneira agora por diante. Então o poder da vida de Cristo vem para mim. Por isso que ele diz, parece uma coisa simples, mas não é. É por isso que é importante quando ele fala, olha, é a fé. A fé é o primeiro dos nossos patrimônios. Tudo pode ser tomado, mas a nossa fé não deveria ser tomada da nossa vida. Porque quem ouve e crê vai ver essa glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Vocês podem interagir, viu? Amém, gente? Somos iluminados. Quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, agora a palavra de Deus fala ao nosso coração. Toda vez que você lê a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo, disposto a ouvir e crer, ela vai iluminar o seu coração, os porões da sua alma. É um dia diferente, é um momento diferente a sua vida. Um dia sem a palavra, um tempo sem a palavra, é como se a nossa carne, os problemas que nós vivemos não recebem um combate, então nós morremos de fome. Então eu e você estamos sendo chamados para viver agora a vida e a vida eterna que Deus tem para a nossa vida. Essa vida eterna, queridos, ela não vai acontecer após a nossa morte. O Senhor usa uma palavra que é zoe, ele não usa a palavra bios. Aqui no livro de João, João usa quando ele quer explicar, quando o Senhor Jesus quer explicar essa palavra bios já é usada inclusive na própria Bíblia, mas quando ele quer explicar essa vida eterna, ele está falando assim, eu tenho zoe para dar para você. É uma espiritualidade, é uma transcendência que muda a nossa vida, e coisas dessa transcendência já são antecipadas, como a presença do Espírito Santo, como a fé e a esperança e o amor que Deus tem para a nossa vida. Eu não disse para vocês, no início da nossa ilustração, que um cadáver passaria as propriedades para a vida de quem estava com vida e com saúde? Pois é esse mecanismo sobrenatural que o Senhor começa a tratar na nossa vida. Ele começa a tratar dessa maldição espiritual que estava sobre a raça humana. E agora ele se fez morte, ele pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, ele se fez disso e se uniu a gente, para que a vida dele passasse para a nossa vida. E a gente fosse transformado dia após dia, em cada momento de adoração, em cada momento de prova, em cada momento de luta, em cada momento de leitura da palavra, em cada momento dos atritos. Agora, como cristãos, a gente aprendendo, porque não tem ninguém perfeito aqui, gente, ainda. Só no céu a gente vai ver isso. Mas deixa eu falar, a gente vai aprendendo, já dói no coração quando a gente faz algo que não deveria fazer, né? A gente pede perdão, a gente busca reconciliação, algo novo está acontecendo na nossa vida. Amém, queridos? Então vejam só, essa vida, essa iluminação já começa. Por exemplo, João 15, do 1 ao 5. Leia comigo. Aí ele está falando da vida eterna. João 15, do 1 ao 5. Vamos ler? Eu sou a videira, a verdadeira, e o meu Pai é o quê? Vou repetir. Jesus é o quê nessa ilustração? O que ele é? E o Pai? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que der fruto, ele o quê? Para que produza mais fruto. Esses dois versículos já são aplicação do texto inteiro que nós estamos lendo. É igualzinho o que ele falou, relatado inclusive no mesmo evangelho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Era Jesus com os discípulos conversando. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o que acontece agora, gente?
quem está ouvindo essa mensagem, que existe a palavra vida repetida várias vezes aqui e na passagem que a gente está lendo, o Senhor está prometendo que aquele processo da queda, ele vai ser, em primeiro lugar, neutralizado, e a gente agora vai começar a reviver em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que você pode estar vivendo uma experiência sobre a terra do qual você não vive essa vida? Que está faltando, você tem bios, mas não tem zoe na sua vida. João 16, do 7 ao 15, ele falou da vida eterna, ele vai falar agora de algo que vai trazer um outro patamar na sua experiência de vida. Em João 16, do 7 ao 15, ele fala sobre o Espírito Santo. E agora ele traz no mesmo evangelho a revelação do Espírito Santo. Veja como ele é a vida. E no Espírito, agora aqui convivendo com a gente, nós vamos ter vida abundante, porque ele voltou para o Pai, está à destra do Pai e deixou ele também, na forma do seu Espírito Santo, agindo aqui. Vamos ler do 7 ao 15. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus falando para os seus discípulos, porque se eu não for, o Consolador, está com letra maiúscula aí na versão, o Consolador é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, e eu vou-lo enviarei, versículo de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Vejam bem, essa condenação, meus irmãos, ela já existe. Porque as pessoas acham que no juízo final é que as pessoas vão ser condenadas. Talvez as pessoas não entendam. A raça humana foi condenada no passado. Juntar aquele cadáver com o soldado que estava ali foi no passado. A obra é de restauração de Cristo. Entenderam? É a novidade, as boas notícias. É isso que as pessoas precisam entender. São as boas notícias. Então, é por isso que ele fala. Ele vai convencer essas pessoas. Ele está aqui para apagar o menor contingente possível de pessoas que vão vivenciar essa experiência. Essa é a grande novidade. Para que ele fala assim, de certa maneira ele está dizendo assim, você não precisa morrer abraçado a esse cadáver. Eu tenho uma vida para você. Ao fato de a gente não crer, não receber, nós vamos continuar vivendo a vida pela qual a raça humana foi condenada, e vai acontecer isso. Mas a coisa mais maravilhosa, a grande notícia, é que o Senhor veio para mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ele está se referindo a Satanás, como em outros versículos ele se refere dessa maneira. Tenho ainda muito que vos dizer, mas ainda não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o quê? Isso que é fundamental. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então, eu e você precisamos entender que tem uma obra que está sendo feita pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, eu e você estamos sensíveis a isso. Eu e você estamos nos lembrando desta obra e tendo esse relacionamento em Cristo, na pessoa do Espírito Santo, atentando para isso, nutrindo cada dia essa experiência, esse amigo, companheiro que anda ao nosso lado. Você nunca estará sozinho. Não é maluquice não, se você estiver sozinho num deserto. Você não estará sozinho no deserto, porque o Espírito Santo estará ali com você. Veja que coisa linda. Eu não sei se não estou sendo prático, eu espero que esteja sendo prático, compartilhando a palavra. Mas ele fala o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber, do que é meu, e vou-lo-á
de anunciar. Então, assim, o Senhor Jesus está apresentando o Espírito Santo como obra. Ele quer batizar você, Ele quer encher, Ele quer fazer com que você flua na presença dEle. Nós cremos na operação do Espírito Santo, nós cremos nos enchimentos do Espírito Santo, nós cremos na vida diária que vem a partir, fruto dessa vida devocional, por estarmos ligados à videira. Meus irmãos, isso não é misticismo obscuro, sabe? Não, isso é aquela vida normal, racional do cristão, diária, do qual pela palavra o Senhor vai alimentando ele, pela busca da vontade diária de Deus na nossa vida, pelas afeições que são modificadas, pelos afetos que são transformados, pelos vários testemunhos de vitória que o Senhor tem dado e de intervenção na nossa vida e de dizer não muitas vezes, e a gente entender, é Deus agindo e dizendo não, mas eu estou entendendo que eu não estou solto, eu tenho um pai que cuida de mim, diz sim e diz não também, porque Ele cuida de mim. Então, queridos do Senhor Jesus, essa é a vida eterna que Ele tem para dar para cada um de nós. Bem, isso é maravilhoso, queridos. É tanta vida eterna que qual é o primeiro milagre que antecedeu? Eu falei, estava acontecendo algo aí. Era o quê? O que ele fez? Antes de ser reprimido pelas autoridades. O que ele fez? Ele curou o paralítico. O paralítico buscou ele. O Senhor me ajuda? Ele tem vida para dar. Ele tem vida. E sai essa vida dele. Era um sinal que representava algo, mas ele continua tendo vida para nos dar. Sabe qual é o milagre que acontece imediatamente depois dessa passagem que nós estamos vendo aqui? É a multiplicação de pães e peixes para alimentar 5.000 pessoas. Essa passagem está entre essas duas experiências, do paraplégico curado e da multidão que foi alimentada. Por quê? Porque dele exala a vida, dele exala essa luz, dele exala esse poder, dele exala essa esperança. Se você estiver ligado a ele, você receberá dele isso. A metáfora mais repetida na minha vida discipular, tanto como sendo discípulo como discipulador, vou falar isso a vida toda, é aquela que você pega um pedaço de um prego, você pega um prego, melhor dizendo, um pedaço de um ímã, e você junta os dois. E aí você guarda isso, bota numa caixa de sapato, põe lá na estante. Dias depois você pega aquela caixa e traz. Quando você pega o prego e o ímã, aconteceu algo impressionante. O prego, melhor dizendo, se tornou um ímã. O prego agora recebeu as propriedades do ímã e agora ele virou ímã também. Assim é a vida em Cristo. Meu convite é que você viva em meio a isso, essa vida de Cristo, meus irmãos. Eu estou perguntando isso, será que você está tão animado, tão vivificado para viver? Pois eu vou orar por isso, e a minha intenção é que enquanto eu estivesse pregando, você estivesse falando assim: Senhor, obrigado por essa palavra, eu creio nela, o que depender de mim eu vou fazer, e graças a Deus que depende mais do Senhor na minha vida, quem tem feito muito mais é o Senhor, e eu sei que eu vou ser alvo dessa bênção de Deus na minha vida. Você pode dizer um amém? Amém. Mas Ele também, meus irmãos, quer nos ensinar, quando falamos de estarmos unidos à vida de Cristo, Ele quer nos ensinar aquilo que nós lemos no versículo 25 e 26. Eu vou ler com você novamente, da passagem principal do nosso texto, João 5, 25 e 26. Leia comigo. O que é que ele diz aí? Esperar colocar para que a igreja possa acompanhar. Em verdade vos digo que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem o quê? Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter vida em si mesmo. É até o 26, é isso mesmo. Então, queridos, quando a gente vê que Ele ajuda esse paralítico e Ele alimenta 5.000, nós precisamos estar unidos
há esse propósito de Deus no mundo. Porque veja só, ele não esperou ser limitado pelas autoridades da época. Ele foi fazer o bem às pessoas. Ele foi responder às necessidades. Eu não tenho esse poder, mas Cristo tinha esse poder. Mas eu tenho um outro jeito de poder ajudar as pessoas. Eu posso até orar em nome dele, até pedindo que um milagre aconteça na sua vida. Mas enquanto o milagre não acontecer na sua vida, tem um outro tipo de jeito, que é o meu jeito de tentar parecer com Cristo, é tentando ajudar. Então, quando a gente está unido a Cristo, a gente está unido a Deus, nós estamos unidos à vida abundante, à vida eterna, e nós estamos agora unidos a uma agenda nesse mundo de amor, de socorro, de caridade, de sensibilidade para com as pessoas. E esse fruto precisa ser evidenciado. Ele sequer, gente, é como se fosse, se você não der esse fruto, eu vou castigar você. Não, a colocação de Cristo é diferente. Se esse fruto não for produzido, é porque sequer essa obra está acontecendo na vida da pessoa. Ela já seria cortada porque no início ela já estaria sendo cortada. Então, só está sendo confirmado que a história inicial da queda do homem já estava afirmando, mas eu tenho uma novidade, e quem vive a minha novidade, vive agora conectado com Cristo, conectado com a vida abundante, a vida eterna, e agora com esse estilo de vida. Veja que absurdo. As pessoas da fé, da religião da época, em vez de se alegrarem, gente, com a cura daquele homem, em vez de celebrar, ficarem felizes, foram questionar por que ele fez isso no sábado. E ele não fez sequer de um jeito assim, olha, eu vou ganhar mais um para a igreja, viu? Porque o paraplégico diz na leitura, se você ler essa passagem do capítulo 5, ele fala assim, eu não sei nem quem ele é, só sei que ele me curou. Então, nem sequer o ato de Deus foi para fazer proselitismo ou evangelismo. Vamos ganhar gente para a nossa igreja, aumentar o número de pessoas. O ato é um ato puramente espontâneo de amor. O que tiver ao nosso alcance, façamos. Amém, gente? O que tiver ao nosso alcance, façamos. Mas a maior de todas as notícias que a gente pode dar também é o maior presente para as pessoas. É proclamar a vida de Cristo como Ele mesmo proclamava a vida dele. Então não é errado a gente proclamar, porque isso é um gesto de amor também. Cristo não ficou só respondendo os milagres. O Senhor pregou o tempo todo que Ele era a vida. A gente vai o tempo todo, se Deus quiser e der condição, ajudar as pessoas. Mas nós vamos proclamar o Evangelho de Jesus, porque essa mensagem é a mensagem que a igreja carrega. Amém? Por isso a importância, gente, de um pequeno grupo. Por isso é importante de pessoas que vão ajudando uns aos outros, que vão encorajando a fé uns dos outros, que vão falando desse texto. Na experiência estrutural da igreja, como essa experiência do culto, muito pouco dá para a gente entender do que é a fé. Dá para a gente ser comunicado da pregação do Evangelho. Mas lá na convivência, como família, como amigos e como irmãos, é que nós somos realmente ajudados a vivenciar esta vida cristã. Eu convido você a poder viver esse jeito aí. Então, o que está acontecendo? Jesus está nos unindo ao amor de Deus pelo mundo. É isso que o Senhor está fazendo. É isso que nessa passagem que nós lemos no versículo 25 e 26, Ele está unindo a mim e a você nessa agenda. Quando vocês vieram fazer o que vocês estão fazendo aqui na pandemia, vocês estavam servindo a pessoas que diziam para a gente assim, olha, eu queria ouvir a mensagem, porque a mensagem do Evangelho traz paz ao meu coração, a mensagem do Evangelho traz conforto, porque todo mundo dizia isso e eu digo isso sempre, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque no próprio texto diz assim, as minhas palavras são palavras de vida. Então, meus irmãos, nós estamos, ao realizarmos a tarefa da igreja,
tentando levar as palavras de Cristo ao maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Que se esforçaram tanto nesses dias para levar as palavras de vida. E as pessoas estão buscando, as pessoas estão presas sem vida, as pessoas estão vivendo os calabouços das suas emoções, das suas dores, e Cristo tem a vida eterna para dar para essas pessoas. Cristo tem a resposta para dar. De alguma maneira nós somos famintos numa multidão faminta, nós somos limitados como aquele paraplégico era limitado ali. Pior a minha e a sua limitação, porque ela é da carência da revelação, ela é uma carência espiritual, que é muito pior do que isso. Então, esses sinais revelam a nossa dependência de Cristo, mas Ele tem uma oferta de vida para dar. O que é que nós fazemos normalmente? A gente vai procurar uma porção de experiências para tentar preencher isso. Eu já vivi na minha juventude tentando preencher um vazio que só Cristo poderia preencher. Então tem as compulsões, agora são os relacionamentos que vão trazer isso para mim, agora são as experiências, agora é grana que vai preencher esse buraco, agora, não, eu tenho que pisar na jaca, são compulsões. Eu acho que eu ainda não senti tudo que a vida tinha que dar, e a gente vai se perdendo. E a gente vai aí se destruindo. Por quê? Porque, na verdade, a gente esqueceu de se ligar a Cristo, ou não sabemos, ou preferimos a nossa própria vontade. Mas Ele está falando: eu tenho cura para você, e eu sou alimento para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é isso. Então, a gente cura as nossas dificuldades, a gente cura a nossa dor em Cristo Jesus. A instituição não tolerava isso. A instituição não tinha um amor pelo mundo como estava aqui aparecendo. As instituições, ele vence todas elas. Olha, ele vence o poder econômico quando ele alimenta. Ele vence as estruturas religiosas quando ele cura no sábado. Ele vence o império quando, ao curar as pessoas, ele ultrapassa o poder imperial de autorizar ou desautorizar alguma coisa, e ele tem a autoridade. A questão aqui é que ele está dizendo: eu tenho mais autoridade do que o poder econômico, do que o poder religioso e do poder político. Eu tenho essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode homenagear o Senhor Jesus nessa noite aqui. Ele é digno. Ele é digno. E que eu e você, na nossa experiência de fé, não venhamos cair nessa experiência sem vida, religiosa sem vida. Não deixemos que o nosso país venha viver um tipo de política dessa aqui, e não deixemos de fazer ou lutar para que a gente possa compensar o sofrimento, até produzido pela economia também. Meus irmãos, uma das coisas que eu e você precisamos entender: nós não vamos acabar com a fome no mundo. Porque quem disse isso não fui eu, foi Jesus Cristo. E ele disse: olha, os pobres sempre tereis convosco. Mas isso é uma maneira da gente entender o que está diante de nós. Eu não consigo resolver o problema da miséria. E quem já teve a oportunidade de viajar sabe que tem miséria em qualquer canto do mundo. Quando você vai para um país de primeiro mundo, você descobre algumas coisas. As pessoas fora lá, os índices de alcoolismo enorme. Então não adiantou o dinheiro todo que tinha. A pessoa está presa no alcoolismo. O hemisfério norte, muito frio, o cara fica assim nos países nórdicos, bebendo dentro de casa o tempo todo, e vai comprando, vai colecionando aquelas garrafas, vai destruindo a vida dele. Miséria, gente, tem em todo o lugar do planeta Terra. Está tudo resolvido. Se o seu país for um baita de um país organizado, vem uma legião de refugiados para dentro do seu país. Mas veja só, qual é o grande problema? É porque a miséria é consequência de todos os dramas provocados pela queda original. Mas uma coisa, eu e você podemos ser curados. Nós podemos ser curados, meus irmãos, é na sensibilidade. O que Jesus veio fazer foi curar a gente, para que a gente fosse amoroso, para que a gente ajudasse pessoas. Essa é a cura.
que está ao nosso alcance. Esse é o poder dele na minha vida e na sua vida. A gente vai fazer isso de uma maneira pessoal, a gente vai fazer isso de uma maneira institucional, a gente vai lutar para que o nosso país tenha essa justiça. Mas se não dá para resolver a pobreza, dá para resolver na minha vida e na sua vida o problema, queridos, do egoísmo. Dá ou não dá? Amém? Dá para a gente resolver, queridos, o problema da nossa alma que só pensa na gente, e a gente, a partir desse instante, a gente resolver o problema do amor, pelo menos aquilo que é esperado de mim, e que o Senhor transforme a minha vida em nome do Senhor Jesus. Tão importante isso, essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. Se não dá para resolver a fome, dá para Ele levantar uma legião, um exército maravilhoso de pessoas caridosas, pessoas que façam justiça social nesse mundo. Versículo 27 e 29. A união da vida de Cristo em nossa vida, meus irmãos. Quando nós olhamos para Cristo. Vamos ler 27 e 29. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o quê? Essa é a expressão do livro de Daniel. Porque o juiz que está lá no livro do profeta Daniel é um juiz que é governador e que julga as nações. Então ele trouxe o título dele, do Antigo Testamento, lá do profeta Daniel, e está dizendo assim: eu sou o filho do homem prometido no livro profético de Daniel. Eu julgo as nações e eu sou o governador, porque a palavra juiz não estava, naquele tempo, não estava dissociado do ato de alguém governar. Não é como hoje que tem o magistrado, só trabalha das leis. Naquele tempo, o juiz era a mesma coisa de governador e a mesma coisa de juiz. Então ele fala: eu sou esse juiz. Eu tenho essa autoridade, eu vou dirigir a história, eu vou estar lá na prestação de contas na história, eu sou essa pessoa. Então, ele, veja só, deu autoridade para julgar, porque ele é o filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Volta para o primeiro versículo que a gente leu agora, o versículo 27. Dá uma olhadinha no versículo 27 comigo. Deus deu autoridade ao Senhor Jesus. Aí tem a ver com esse sábado. As pessoas chegam para Jesus e falam assim: curando no sábado? Aí Jesus está falando assim: gente, eu sou igual a Deus. O meu Pai não para de trabalhar em nenhum momento. Ele estava na criação, eu estava com Ele. Ele está hoje aqui, eu estou com Ele. E eu vou estar lá no dia do juízo final também. É isso que ele está falando. Eu sou o Senhor da história. Sábado? 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 Sábado é para ser dia de vida também, amém, gente? Hoje é para ser dia de vida. Hoje é para a gente vivenciar isso, gente. É dia do Evangelho. Deus está fazendo uma obra. Eu e você não paramos de fazer o bem em nenhum dia. Nós não temos mais, não estamos limitados por nenhum tipo de poder neste mundo, porque a autoridade de Cristo na minha vida e na sua vida é suficiente para que, mesmo que o poder econômico diga não, mesmo que o poder político diga não, mesmo que o poder religioso diga não, nós temos a autoridade de Cristo para fazer o bem. Ele deu para mim e deu para você, para a gente não parar. A eternidade já é vivenciada hoje aqui. Ele nos deu o nosso sábado, meus irmãos. A gente pode dizer que dia do Senhor é todo dia para a gente vivenciar o Evangelho do Senhor na nossa vida. Ele diz assim: obras maiores, no texto você leu, obras maiores do que essas vocês vão ver. Quais são as obras maiores? Na verdade, gente, vocês estão impressionados porque eu curei esse paraplégico, porque eu alimentei 5 mil. Ele diz logo assim: olha, eu vou ressuscitar. O poder da ressurreição, ele cita duas coisas que ele vai fazer: eu vou ressuscitar e eu vou governar e vou julgar o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês acham que isso é muito? Eu sou o que estava na criação, eu sou desde o início da criação, eu sou o alfa e o ômega. Não é assim que o livro de Apocalipse fala? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então louvado seja o nosso Deus, porque estando unidos, se a gente estiver unidos a Jesus Cristo, põe ali a sequência dos tópicos, Guilherme, aí para os irmãos verem essa sequência. Se nós estivermos unidos a Jesus Cristo,
nós vamos estar, nós também, unidos ao Pai eterno, na reconciliação, que Ele vem para a nossa vida. Unidos à vida abundante e à vida eterna. Unidos ao amor de Deus pelo mundo, essa obra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 4, nós estaremos unidos ao propósito da consumação da história. Nós estamos vivendo isso. Filósofos do nosso tempo usam até essa expressão, nós estamos vivendo o fim da história. O Francis Fukuyama, que é uma das grandes cabeças do nosso tempo, ele fala sobre o fim da história. Pois deixa eu falar. Na verdade, meus queridos, quem sabe da história é Jesus Cristo. Quem sabe do porvir e tudo que vai acontecer é o Senhor. Nós cremos na vida. Nós cremos que o Senhor tem a capacidade de dar a vida. Louvado seja o nosso Deus. Talvez você aí, ao ouvir essa mensagem, e confesso que estava empolgado para pegar, você talvez esteja falando, minha questão, bispo, é muito mais pessoal. Eu sou esse que está batendo lá na porta de Jesus e pedindo uma ajuda para Ele. Eu creio, gente, que quando alguém vai buscar a ajuda de Cristo, é alguém que acredita que Ele está vivo e que tem, de alguma maneira, a capacidade de ajudar você. É o primeiro passo da fé. É o primeiro passo da fé. Ele pode responder às nossas orações. Eu vou orar até por você hoje aqui, para que o Senhor responda às suas orações. Você está precisando disso? Ele não se nega, Ele não está preso. Na verdade, Ele não está preso nem às minhas orações. Você pode orar. Mas o que eu quero propor para você é que, além do teu pedido de oração, você faça o seguinte: bote a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele pode te reconciliar com Deus e Ele pode caminhar contigo ao longo de toda a história até a eternidade que Ele tem para dar para a nossa vida. Você pode fazer uma oração no seu lugar aí. Faça a sua oração com o Senhor. Ore. Esteja diante dEle. Agora é o teu momento de orar diante do Senhor. Você, cristão de muitos anos, será que você estava no piloto automático e deixou que a amargura da experiência, da vida, pudesse mudar e você está num piloto automático? Não tem mais fé, não tem mais alegria, é só religião, é só religiosidade. Ou você vive a vida do Espírito Santo? Ou você só está no ritual? E essas coisas em si mesmas, elas não são nem problemáticas. O problema é fazer tudo na vida sem a vida do Espírito Santo. Que haja um renovo na sua vida, em nome de Jesus. E se você hoje ouviu essa mensagem e não é um discípulo de Jesus ainda, não é um seguidor, não cria, você ouviu o Evangelho, você ouviu inclusive a pregação do Evangelho hoje. Que essa consequência inevitável, ela possa mudar, não seja mais a morte, mas que você passe para a vida eterna em nome do Senhor Jesus. Que no teu coração haja a vida de Cristo, em nome de Jesus.